Olá, aqui é o professor Edson do canal Fundamentos da Engenharia Civil e a disciplina de hoje é Topografia e Georreferenciamento. Olá pessoal, tudo bem? Todos nós sabemos aí da importância de nós estarmos trabalhando com pontos, né, em nossas atividades de topografia, principalmente a inserção desses pontos no AutoCAD, juntamente com as coordenadas E, N e Z desses pontos. Então, eu posso ter poucos pontos ou então eu posso ter vários pontos. E a inserção desses pontos no AutoCAD, ela se torna muito mais produtiva quando eu utilizo um arquivo de script e insiro esses pontos todos de uma única vez. Então, o procedimento ele é o seguinte: eu crio no meu bloco de notas esse arquivo de pontos com todos os pontos que eu levantei durante o meu trabalho de campo. Então, eu elenco todos esses pontos aqui, tá certo? Como eu faço isso? Eu escrevo a palavra point, eu deixo um espaço entre a primeira coordenada E, faço a separação da parte decimal por ponto, depois eu coloco uma vírgula e coloco a minha coordenada N. Se eu tivesse que colocar a minha coordenada Z, eu colocaria uma vírgula e entraria também com a coordenada Z. Tá? Esse exercício, esse exemplo, ele está somente com a coordenada E e a coordenada N. Bom, uma vez que eu já criei esse arquivo no bloco de notas, eu posso salvar esse arquivo como um arquivo de script. Então eu vou salvar como, né? Esse é o arquivo que eu vou usar. Eu coloco aqui nele ponto .scr. Tá? Então esse final SCR, o AutoCAD, ele vai conhecer, quando eu rodar esse script dentro do AutoCAD, ele vai conhecer que é um arquivo de script, é um comando para inserir todos esses pontos. Então eu dou salvar. Então ele está salvo lá como um arquivo de script. Bom, aqui eu vou no AutoCAD, tá certo? Faço algumas configurações iniciais. A primeira delas é a unidade. Então eu vou em Units. Aqui está decimal, ok. Precisão está ok. A unidade eu coloco aqui em metros. Tá? Ângulo, nós utilizamos muito ângulos em graus, minutos e segundos. Precisão está ok. Clockwise, sentido de medição dos ângulos, sentido dos ponteiros do relógio. Tá certo? E aqui a minha direção nós colocamos referente ao norte, né? Esse norte aqui. Ok? Então eu dou um ok aqui e um ok. Aqui eu já acertei algumas configurações iniciais. Eu vou mudar também aqui o meu objeto Snap. Tá? Então eu vou aqui em configurações do objeto Snap, vou em objeto Snap e verifico se para o ponto em questão ele está como Node. O ponto ele tem um objeto Snap diferenciado. Então, depois que eu inserir os pontos para que eu possa ligar um ponto ao outro, delimitando o meu terreno, eu preciso que Node esteja ativado, porque senão eu não consigo selecionar o meu ponto. Então eu dou OK. Estilo do ponto. Vamos configurar o nosso ponto, o ponto Style. Vamos colocar o nosso ponto Style. Nós vamos utilizar esse aqui em X, tá certo? Então a gente seleciona ele aqui. Vamos deixar o size nesse valor, depois nós podemos alterar, esse aqui é o tamanho do ponto. Essa primeira opção que está selecionada aqui, Set Size Relative to Screen, significa que quando os pontos eles são exibidos dessa forma, o tamanho deles, né, com exceção dessa primeira opção, desse primeiro ponto aqui, que é um ponto simples, né, ele é um tamanho de ponto que é proporcional à área do modelo, né? Então a vantagem disso daí é que independente do zoom que for dado, o ponto vai ter sempre o mesmo tamanho. Quando eu seleciono Set Size em Absolute Units, significa que quando os pontos eles são exibidos dessa forma, o tamanho do ponto ele é fixo. Então, de acordo com o zoom que eu der, o ponto vai ter uma apresentação na tela diferente, tá certo? E
Alguns casos que você não visualizar o ponto, é só você utilizar o comando regen, e esses pontos eles ficam mais nítidos. Tá? São detalhes do AutoCAD que é interessante estar comentando. Bom, então vamos dar OK aqui, tá certo? Vamos ver o que mais podemos estar configurando. Já vimos o layer, já vimos o ponto, já vimos... Ok, agora sim, agora vamos lá mudar aqui um pouquinho a cor aqui da tela, né? Então a gente vai aqui em Colors, Model Space, vamos colocar aqui Black. Ok, bom, tá adequado para nós. Agora é muito simples, eu vou entrar com o comando script. Eu vou escrever script aqui, certo? Primeiro comando aqui, script. Então, eu vou procurar o arquivo que eu gerei, esse arquivo chord. Dou um open, tá certo? Então, aqui ó, no prompt, a gente vê aqui, ó, specify a point. Aí aqui tem umas coordenadas, que são uma daquelas coordenadas que nós tínhamos antes. Então, a gente clica em determinado local, tá certo? E os pontos eles já vão entrando aqui. Para acertar o nível de zoom, tá vendo? Então nós temos aqui, ó, aqueles nossos 4 pontos que foram elencados no bloco de notas. Esses pontos aqui que nós definimos as coordenadas. Vamos dar uma ajustada aqui na janela. Certo? Então esses 4 pontos eles estão aqui. Vamos ver se eu consigo colocar lado a lado para a gente poder selecionar os pontos e observar também as coordenadas. Vamos aqui no AutoCAD. Então aqui em propriedades, olha só, esse primeiro ponto está selecionado aqui, que está em azul, as coordenadas dele é 1060.3, 1103.7. Né? Então, 748 é o primeiro ponto que está aqui. Então eu saio aqui, dou um ESC e vou para esse segundo. Então, 1260, 222 e 995, 3860. É esse ponto aqui, é o segundo ponto. Aqui, 1136, 037, 843, 620. Aquele mesmo ponto aqui, ó, terceiro ponto. E aqui, 864.1510, né? E aqui, 1002, 3960, que é esse ponto aqui, certo? Então, assim, todos os pontos eles já estão inseridos aqui somente com um único comando. Qual a vantagem disso? Se eu tiver um levantamento com um número de pontos muito extenso, eu tenho aí a facilidade de inserir todos eles de uma vez, ao invés de ficar inserindo ponto por ponto no AutoCAD, tá certo? Bom, e nós podemos já com o comando line estar ligando esses pontos e delineando o nosso terreno. Pronto, esse aqui é o nosso terreno já definido. E com demais comandos do AutoCAD nós podemos aí estar estabelecendo linhas, né, para fazer o fechamento do entorno. Nós podemos estar determinando área, perímetro, entre outras necessidades que nós precisarmos ter. Tá ok? Bom, então a gente vai ficar por aqui. Vimos que é uma atividade muito simples de ser realizada. Agradeço pela atenção, peço aí que vocês compartilhem, curtam, ativem as notificações. Ok, pessoal? Então, um grande abraço, até a nossa próxima aula.